Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Vou esperar só um segundinho até que todos encontrem, a fim de que juntos façamos leitura da palavra do Senhor nesta noite. Vou pedir depois que você, ao tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos examinar esse texto com um pouquinho mais de cuidado e atenção. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura, irmãos. A partir do versículo 22, diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicou-lhe saliva aos olhos. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Amém? Amém. Um segundinho de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Deus de toda a glória, bendizemos teu nome, Senhor, agradecendo, Deus Santo, por cada instante que o Senhor nos tem proporcionado, Pai, alegria de podermos estarmos reunidos diante da tua presença. O Senhor bem sabe, Deus eterno, a alegria, Pai, que habita o nosso coração, e quão maravilhoso é, Pai, para cada um de nós, Senhor, quando podemos desfrutar de um momento como este, momento em que compartilhamos, Senhor, a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo desejo, quando teus filhos, ó Deus de glória, movidos pelo teu Espírito, se disponham, ó Deus eterno, a estar na tua casa, a fim de te adorar, Senhor, a fim de louvar o teu nome, a fim de bendizer o teu nome, a fim, ó Deus de glória, de tributar verdadeiramente ao Senhor todo louvor, glória e honra que Ele é devido, em reconhecimento à sua grandeza, à sua majestade e ao seu poder. Neste momento, Pai, particularmente, quando a sua palavra haverá de ser ministrada, Deus eterno, esta noite, o desejo do nosso coração e a nossa oração é que o teu Espírito, ó Deus eterno, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê a compreensão, a revelação da tua palavra, para que ela seja, ó Deus eterno, em nosso meio como a boa semente que cai em boa terra e produz, ó Deus vivo, dentro dos nossos corações, Pai, aquilo para o qual, segundo a tua vontade querer, nesta noite, ela haverá de ser, ó Deus eterno, trazida, Pai, contra os nossos corações. Dá-nos, Deus vivo, a tua bênção, Senhor, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Esteja com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar o texto da palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Nós temos feito leitura, irmãos, como costumeiramente fazemos. Os irmãos que são assim um pouquinho mais apercebidos já devem ter notado que normalmente eu faço menção de textos simples, porque muitas vezes nos textos simples da palavra do Senhor nós encontramos grandes ensinamentos, e por vezes, pela simplicidade das histórias que são reveladas, nós nos desapercebemos de buscar compreender aquilo que de fato o Senhor quer transmitir com essas histórias, e nós acabamos deixando de trazer para a nossa vida alguns ensinamentos que são revelados pela palavra do Senhor, por mais simples que ela possa parecer, como essa história que nós temos lido esta noite. O apóstolo Paulo, compreendendo, irmãos, a grandeza da palavra do Senhor, a grandeza dos ensinamentos descritos na palavra do Senhor, ele recomendou seu filho Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, dizendo que Timóteo se atentasse para a palavra do Senhor, se apercebesse, porque toda a palavra do Senhor, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ela é inspirada por Deus, e quando observada cautelosamente, quando examinada com cuidado, com atenção, à luz da compreensão produzida pelo Espírito de Deus dentro de nossos corações, ela produz efeitos práticos na nossa vida. Ela é poderosa para nos instruir neste caminho, para nos orientar a fim de que nós venhamos andar pelos caminhos que o Senhor nos tem proposto, não segundo a nossa vontade e desejo,
mas segundo aquilo que é a vontade e propósito de Deus para cada um de nós. De tal forma e maneira que, olhando mais uma vez para a palavra do Senhor nessa noite, tem a convicção e certeza de que algo proveitoso e prático para a nossa vida diária haverá dela ser extraído. O texto nos diz, irmãos, que Jesus, numa determinada feita, ele está se deslocando, como costumeiramente ele fazia, de uma determinada região para outra. E se nós olharmos para este texto, alguns versículos antes, a partir do versículo de número 10, nós vamos perceber aonde Jesus estava nos momentos que precediam este texto que nós temos feito leitura. No versículo 10 nos diz o seguinte: logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta, uma região que ficava ao norte do Mar da Galileia, uma região que ficava nas proximidades do Mar da Galileia, uma região que a Bíblia menciona muito pouco, por se tratar de uma aldeia muito pequena, uma aldeia sem expressão naquele tempo. E Jesus permaneceu nesse determinado lugar um curto espaço de tempo, e partindo dali, ele seguiu e chegou até esta região aonde agora nós temos feito leitura e que o texto nos descreve o ocorrido que nós temos lido. A Bíblia diz que ele chegou até Betsaida, e quando ele chegou, ele encontrou, ou algumas pessoas trouxeram ao seu encontro um determinado indivíduo que tinha um certo problema e que necessitava da intervenção divina sobre a sua vida. Para que nós consigamos compreender este texto, irmãos, com mais clareza, é necessário que a gente se aperceba de algumas coisas. Primeiro, a palavra Betsaida, ela significa literalmente casa da pesca, porque este lugar era uma pequenina aldeia que também se situava a nordeste do Mar da Galileia. Ao redor, ao entorno do Mar da Galileia, existiam muitas aldeias, muitas pequenas cidadelas de pessoas que tinham como fonte de renda o próprio Mar da Galileia, pessoas que viviam da pesca. Particularmente a cidade de Betsaida, ou este vilarejo de Betsaida, esta pequena aldeia, vivia da pesca. Daí o nome Casa da Pesca, o nome dado àquela localidade. A despeito de ser uma pequena aldeia, irmãos, ela não era sem expressão naquele tempo. A Bíblia revela lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 44, que nesta região, mais precisamente nesta aldeia, moravam Pedro, o seu irmão André e Filipe, que posteriormente vieram a se tornar parte dos 12 apóstolos que o Senhor chamou para, através deles, desenvolver o ministério que o Senhor haveria de consumar lá no Calvário. A Bíblia diz também, irmãos, que esta pequena cidade, ou esta pequena cidadela, ela foi alvo de muitos dos milagres realizados pelo Senhor. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, de tal forma que esta pequena aldeia, ela já havia sido muitas vezes visitada por Jesus em outras ocasiões. Em muitas outras ocasiões, Jesus ali esteve e realizou muitos sinais aos olhos daqueles que viviam naquela pequena aldeia. E era uma pequena aldeia mesmo, irmãos. Quando nós lemos acerca destas cidadelas que a Bíblia nos revela, particularmente no Novo Testamento, nós devemos ter em mente um aglomerado de pessoas que, na melhor das hipóteses, não passava de 400 pessoas. Normalmente, aldeias como a aldeia de Betsaida comportavam em torno de 200, quando muito 300 pessoas. As maiores aldeias que existiam naquela localidade, quando muito, comportavam 400 pessoas. Então, pensando nisso, irmãos, nós podemos imaginar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus em Betsaida, ele já havia realizado muitos milagres. O texto diz
que literalmente a maior parte dos sinais que até então Jesus havia operado, operou-se nestas 3 cidades, dentre as quais Betsaida. Então imagine uma pequena cidadela, com em torno de 300 pessoas no máximo, uma localidade onde muitas vezes Jesus já havia estado, e aonde muitas vezes Jesus já havia operado sinais, e muitos sinais, diz a Bíblia. Nesta cidade também, o texto lá de Lucas, no capítulo 9, vai nos informar que foi um dos lugares aonde se deu a multiplicação dos pães. Jesus, em 2 situações, a Bíblia informa, ele multiplicou os pães e alimentou um grande número de pessoas. Particularmente em Lucas 9 nos é informado que em Betsaida Jesus alimentou 5.000 pessoas. Pessoas que não moravam em Betsaida, pessoas que seguiam a Jesus continuamente por onde ele andava, pessoas que normalmente andavam próximos a Jesus na expectativa de alguma forma, em algum nível ou em alguma área de sua vida, serem alcançadas pelo favor do Senhor. Tanto é que o texto nos informa que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães, porque aquelas pessoas que estavam caminhando com ele já estavam fazendo isso há um bom tempo, já estavam 3 dias andando juntamente com ele onde ele estava. E a Bíblia informa que ele não quis despedir aquelas pessoas, porque sabia que as pessoas moravam muito longe daquela região e que estavam seguindo ele de algum tempo. Por conta disso, a Bíblia diz que se operou o milagre da multiplicação dos pães. Jesus realizou também na cidade de Betsaida. Percebam com isso, irmãos, que a cidade de Betsaida, ou esta aldeia, este vilarejo, ele, a despeito de ser pequeno, a despeito de comportar não muitas pessoas, ele já havia sido alvo do agir do Senhor muitas vezes. De tal forma que nós podemos pensar, quando pensarmos em Betsaida, é que havia méritos a serem considerados no que dizia respeito àquela aldeia. Uma aldeia que foi muitas vezes visitada pelo Senhor. Uma aldeia que era a pátria mãe de 3 dos apóstolos do Senhor. Uma aldeia onde Jesus operou sinais extraordinários, a ponto de multiplicar o pão para 5.000 pessoas. Uma aldeia onde a Bíblia frisa enfaticamente que muitos milagres haviam acontecido. Só que o texto que nós lemos nos informa que agora Jesus está novamente chegando até aquela cidade. E o texto nos informa que novamente é trazido ao encontro de Jesus um indivíduo que tinha uma determinada enfermidade, ele era cego. Agora, o texto nos informa curiosamente, no versículo de número 23 do texto que nós lemos, que Jesus pegou o cego pela mão e afastou o cego da cidade. Jesus não operou na vida do cego dentro de Betsaida. A Bíblia diz que Jesus tomou ele pela mão e tirou-o da cidade. Isso nos leva a pensar em algumas coisas, irmãos, dentre as quais primeiro, a despeito de Betsaida ser um lugar onde muitas vezes o Senhor operou muitos sinais, e a despeito de haver muitos prós a favor daquela localidade, existia contras também. Um dos quais era o que está manifesto em Mateus 11:20, porque o texto diz: então começou Jesus a lançar em rosto as cidades aonde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não haverem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque sentiram esse dom se houvessem realizado os milagres que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, com pano de saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos vigor para tirar esse dom no dia do juízo do que para vós. A despeito de aquela localidade
ter sido um alvo intenso do agir do Senhor, o que o texto de Mateus está nos dizendo é que aquelas pessoas não se arrependeram, que aquelas pessoas que muitas vezes viram e desfrutaram da operação de Jesus em suas vidas, não achou-se lugar no coração deles para arrependimento. Eram pessoas impenitentes em seus feitos. Impenitente é um indivíduo que não se permite arrepender-se diante das situações que pratica conscientemente de forma errada. O que o texto está dizendo é que Jesus naquela localidade fez muitos milagres, mas os milagres feitos por Jesus não foram o suficiente para fazer com que o coração das pessoas que viviam naquela localidade se arrependesse de seus feitos e se convertesse verdadeiramente ao Senhor. Mas percebam, o texto está dizendo que muitos sinais eram realizados. Uma das premissas, irmãos, para que aconteça sinais, para que o Senhor venha realizar sinais, é que haja fé, que haja a credulidade no meio das pessoas aonde os sinais devem ser operados. E se a Bíblia diz que no meio daquele povo que vivia em Betsaida muitos sinais foram feitos, é porque aquelas pessoas acreditavam no milagre. Porque se eles não acreditassem, os milagres não seriam realizados. Os milagres só foram realizados porque eles acreditavam em milagres. Pensando nisso, irmãos, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o fato de nós acreditarmos que Deus pode fazer milagres não implica dizer que nós seremos salvos. O fato de eu acreditar que Jesus pode operar um milagre não implica dizer que eu cheguei ao arrependimento. O fato de eu acreditar que Jesus pode agir de forma extraordinária e maravilhosa não implica dizer que eu cheguei à compreensão tal do Evangelho que haverá de me conduzir de fato e de verdade à presença do Senhor. Porque a repreensão de Jesus para Betsaida se dá justamente porque havia acontecido muitos sinais. Só que Jesus conclui o texto de Mateus 11, no versículo 22, dizendo que no dia do juízo, aqueles sinais que aconteceram no meio deles, haveriam de depor contra eles, porque eles viram os sinais do Senhor, eles viram o agir do Senhor, mas mesmo vendo os sinais, mesmo vendo o agir do Senhor, ainda assim eles não abriram o coração de tal forma a encontrar o arrependimento para as suas vidas. Ou seja, eles não mudaram de vida. Eles viram os sinais, e eles viram porque eles criam nos sinais, mas mesmo crendo nos sinais, eles não se arrependiam dos seus feitos. Eles seguiam vivendo a mesma vida que eles viviam. Só que o texto está nos dizendo que agora, novamente, Jesus está chegando a Betsaida. É curioso pensar nisso, porque se Jesus já havia exortado as pessoas daquela cidade, se Jesus já havia dito para eles que no dia do juízo, o juízo para eles seria mais duro do que para muitas outras cidades onde não se operou os mesmos sinais que se operaram ali, o curioso é que Jesus novamente está chegando em Betsaida. Por que Jesus está indo até Betsaida? Por que Jesus se deu o trabalho de sair de onde ele estava e ir novamente para aquela cidade onde ele sabia que as pessoas eram impenitentes, onde ele sabia que as pessoas não se arrependiam dos seus feitos? E o texto está nos dizendo que quando ele chega à cidade, um grupo de pessoas da cidade vem correndo ao encontro dele e vem trazendo um indivíduo que é cego. As pessoas vêm conduzindo até ele uma pessoa que precisava de um milagre, porque as pessoas da cidade criam em milagre. E sabendo da condição daquele cego, elas pegaram aquele cego e levaram até o encontro de Jesus. Agora pensemos, irmãos, na condição do cego. A pessoa que tem uma deficiência visual é uma pessoa que depende inteiramente de outras. Hoje, em nossos dias, até existe algumas modernidades da ciência que permitem que a pessoa que tem uma deficiência visual possa ter uma qualidade de vida melhor.
mas antigamente não. Aquele indivíduo que era cego, ele dependia de outros para se locomover, ele dependia de outros para as necessidades mais básicas da sua vida. O texto está nos dizendo que eles trazem ao encontro de Jesus um indivíduo que é cego. Agora percebam, irmãos, que acerca deste cego, a Bíblia não fala muita coisa. A Bíblia não dá um nome para esse indivíduo, como por exemplo, deu um nome para aquele indivíduo que era cego, que estava sentado à beira do caminho, que se chamava Bartimeu. Este cego, a Bíblia não diz o nome dele, mas o texto nos deixa implícito algumas coisas. Primeiro, este cego ele não morava em Betsaida. Percebam que o texto está dizendo que depois que Jesus operou o milagre na vida dele, Jesus disse para ele: vai para a tua casa e não entra na aldeia. Isso está descrito no versículo 26. Jesus diz para ele: agora tu vai para a tua casa, direto, não entra na aldeia. Dito isso, ele não morava em Betsaida. Ele não era um dos moradores daquela cidade. Outra coisa que o texto nos deixa implícito, que nós podemos perceber, era que a condição socioeconômica daquele cego não era como a condição de Bartimeu. Bartimeu era cego e ele estava mendigando à beira do caminho. E o mendigo naquele tempo, ele era identificado porque ele possuía uma capa. Aquela capa era concedida às pessoas que de fato tinham necessidade de mendigância pelo governo romano, para que o indivíduo que de fato precisasse, ele fosse assistido por aqueles que desejassem ajudá-lo, tendo a consciência que de fato ele precisava. Ou seja, todos os indivíduos que de fato necessitavam esmolar, eles recebiam do governo uma capa. As pessoas, quando viam o indivíduo vestido com aquela capa, sabiam que de fato ele necessitava de ajuda, ele necessitava de um auxílio. E por conta disso, alguns eventualmente auxiliavam. Mas este cego não traz capa consigo. Este cego, a Bíblia diz que, primeiro, ele não mora em Betsaida. Segundo, ele não traz consigo uma capa. Ele não é uma pessoa que necessita de ajuda financeira. Ele não é uma pessoa que necessita de auxílio financeiro. O que a Bíblia está dizendo é que trouxeram esta pessoa a Jesus. Se ele não morava em Betsaida, se ele não mendigava em Betsaida, se ele não precisava de ajuda financeira, a pergunta é o que ele estava fazendo ali. E isso nos leva, irmãos, a pensarmos no que ele estava fazendo ali. A Bíblia está dizendo que Jesus havia operado muitos sinais naquele lugar. Muitos milagres foram feitos em Betsaida. Se assim o é, certamente a fama disso deve ter corrido por toda a vizinhança daquela região. Por todos os lugares naquela região, deve-se ter ouvido dizer que Jesus muitas vezes passou em Betsaida e que Jesus havia curado muitas pessoas ali. O que o texto nos deixa entender é que em algum momento este cego que não morava em Betsaida ouviu falar de que Jesus muitas vezes tinha ido a Betsaida e ali tinha operado muitos milagres. Dito isso, irmãos, certamente em algum momento, ouvindo isso, este cego gerou no seu coração um desejo, um sentimento. Provavelmente ele deve ter pensado: o melhor lugar para eu encontrar Jesus é em Betsaida, porque muitas vezes Jesus tem ido lá e cada vez que ele vai, muitos sinais são operados. Se eu for para Betsaida e Jesus passar por lá, eu vou receber a cura que eu preciso. Agora o texto não nos diz quantas vezes esse indivíduo foi para Betsaida, mas é possível que muitas vezes ele tenha passado o dia naquela cidade, esperando que talvez em algum momento Jesus por ali passasse, esperando que talvez em algum momento ele tivesse a notícia de que Jesus estava vindo e que Jesus poderia entrar com a providência que ele necessitava, ou seja, operar um milagre na sua vida.
O texto está nos dizendo agora é que Jesus finalmente chega em Betsaida. E nós podemos pensar que Jesus, irmãos, foi a Betsaida justamente por causa deste homem. Uma pessoa que tinha um desejo de encontrar-se com o Senhor. Uma pessoa que um dia ouviu falar da fama de Jesus. Uma pessoa que um dia desejou no seu coração ter um encontro com Jesus. Uma pessoa que não fazia parte daquele grupo de indivíduos que Jesus conhecia muito bem e que sabia que tinha um coração impenitente. Uma pessoa que tinha um desejo sincero no seu coração. Uma pessoa que talvez muitas vezes já tivesse ido àquela localidade na expectativa de encontrar-se com Jesus. Talvez este sentimento foi o sentimento que moveu Jesus novamente em direção a Betsaida, porque Jesus sabia que ali havia uma pessoa que precisava de um milagre na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus chega na cidade, as pessoas da cidade rapidamente trazem aquele homem, o que nos dá a entender que, primeiro, de fato, ele estava ali na expectativa da vinda de Jesus. Tanto que quando Jesus está chegando na cidade, as pessoas já vêm correndo com o cego, como quem diz: ó, finalmente Jesus chegou, finalmente Jesus está vindo, vamos correndo ao encontro dele. Levaram ele até o encontro de Jesus. O texto também nos mostra que é certo que ele não mendigava naquela região, porque a Bíblia diz que Jesus já havia operado muitos sinais ali. Se ele porventura morasse naquela região ou mendigasse naquela região, ele já teria sido curado há muito tempo, porque Jesus já tinha feito muitos sinais naquela região. De tal forma que agora as pessoas correm e levam aquele homem até o encontro de Jesus. Quando elas chegam com aquele homem até o encontro de Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega o homem pela mão e o tira de dentro da cidade. Imagine, irmãos, a alegria daquele homem. Imagine a expectativa do coração daquele homem. Jesus está chegando. O milagre está prestes a acontecer na vida dele. O texto não nos diz quanto tempo ele estava naquela condição, mas o texto também nos deixa implícito que ele não nasceu cego. Porque depois que o milagre se operou na vida dele, Jesus faz uma pergunta para ele: que vês? E ele disse: eu vejo os homens como árvores. Dito isso, ele conhecia uma árvore, e ele sabia muito bem como era um ser humano. Dito isso, ele não deve ter nascido cego. Em algum momento da sua vida, por algum motivo, ele deve ter se tornado cego. E agora ele está, depois de talvez muito tempo esperando, está agora neste momento tendo um encontro com Jesus. Chegou o dia da bênção que ele esperava. Chegou o dia da vitória dele. Chegou o dia do milagre. Agora a Bíblia diz que Jesus toma o homem pela mão e Jesus o conduz por um outro caminho. Jesus não permanece com ele dentro da cidade. Jesus não leva para outra parte da cidade. Jesus o tira da cidade e o conduz para um outro caminho. O texto não diz que aquele homem questiona Jesus. Aquele homem não questionou absolutamente nada. Aquele homem, uma vez que foi pego pela mão por Jesus, ele simplesmente seguia Jesus por onde Jesus ia. Ele saiu da cidade seguindo a Jesus, sem enxergar absolutamente nada. Se Jesus virasse para a direita, ele virava para a direita. Se Jesus virasse para a esquerda, ele virava para a esquerda. Se Jesus parasse por algum instante, ele parava por algum instante. Se Jesus fosse descer por algum lugar, ele descia junto. Olha, irmãos, o que o texto está nos mostrando é que, primeiro, todo aquele que deseja do mais profundo do seu coração ter um encontro com Jesus, por reconhecer que ele é cego, ele haverá de ter um encontro com Jesus. Jesus irá ao encontro dele, que foi o que o texto está nos revelando que aconteceu. Aquele homem desejava ter um encontro com Jesus e Jesus foi ao encontro dele. Segundo, aquele que deseja ter um encontro com Jesus, ele terá um encontro com Jesus, mas para além de ter um encontro com Jesus,
ele será guiado por Jesus. Aquele homem agora está sendo dirigido pelo Senhor. E ele desejou isso. Ele quis isso. Ele aceitou isso. Ele poderia ter dito para Jesus: não, só um pouquinho, Jesus. Por que o Senhor vai me tirar da cidade? Se eu ouvi tantas vezes dizer que o Senhor operou aqui mesmo em Betsaida muitos sinais. Qual é a necessidade de nós sairmos agora pelo caminho se eu não consigo ver o caminho por onde eu ando? Porque o Senhor não opera um milagre aqui mesmo. Mas a Bíblia diz que ele não questionou, irmãos. Porque aquele que é guiado por Jesus, ele será guiado por caminhos que para ele parecem caminhos estranhos. Aquele que é direcionado por Jesus, ele não questiona o caminho por onde deve seguir. Aquele que de fato tem um encontro com Jesus e tem a expectativa que Jesus opere um milagre, um feito, uma obra na vida dele, ele tem que aprender que para que isto aconteça, ele tem que confiar inteiramente no Senhor. A partir do momento em que se tem um encontro com Jesus, a partir do momento em que de coração nós desejamos e nos encontramos com Ele, nós temos que ter essa consciência. A partir desse instante, Ele vai guiar a nossa vida. Ele vai direcionar a nossa vida. Ele vai nos conduzir por caminhos que para nós muitas vezes vai parecer um caminho estranho. Vai parecer um caminho diferente, um caminho novo. Um caminho que não é o caminho que nós imaginamos que deveria ser percorrido. Aquele cego, no máximo, imaginava que talvez Jesus o levasse para algum lugar dentro da cidade mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus o tira para fora da cidade, para um novo caminho, para uma nova localidade. Mas ele não questiona Jesus, porque ele sabia que os olhos dele estavam prestes a se abrir. Imagine, irmãos, a expectativa desse homem. Ele agora, a Bíblia diz, está caminhando com Jesus. Ele está andando com Jesus. E a Bíblia diz que num determinado momento, Jesus para. E ele já ouvia, muitas vezes, falar acerca de Jesus. Talvez ele já tivesse ouvido falar do cego Bartimeu. Talvez ele tivesse ouvido falar que Jesus, em algum momento de sua caminhada, encontrou-se com Bartimeu, e Bartimeu clamou a Jesus, e Jesus mandou chamar Bartimeu, e Bartimeu chegou diante dele, e Jesus perguntou para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ver. E o Senhor disse: então veja. E Bartimeu saiu vendo. A expectativa talvez daquele servo fosse: bom, em algum momento agora nós vamos parar, Jesus vai virar para mim e vai perguntar: o que tu queres que eu te faça? E eu vou dizer: eu quero ver, Jesus, eu quero enxergar, eu quero voltar a ter a capacidade de olhar aquilo que está à minha volta. Só que a Bíblia diz que Jesus para e não faz isso com esse servo. A Bíblia diz que Jesus para e aplica saliva aos olhos do cego. O milagre que o cego estava esperando ser realizado, talvez de uma determinada forma, não é realizado como ele imaginava. Talvez a expectativa dele fosse essa: Jesus vai ordenar uma palavra e o milagre vai acontecer. Quem sabe Jesus vai impor a mão sobre a minha cabeça e o milagre vai acontecer. Só que agora, misteriosamente, Jesus aplica saliva, a Bíblia diz, nos olhos do cego. O milagre está prestes a acontecer, sim, mas não é da maneira convencional, porque não dá para regrar o agir do Senhor, irmãos. Não tem como nós determinarmos, a partir de nossa lógica racional, a forma ou maneira como Deus haverá de agir na nossa vida. Às vezes, na vida de uma pessoa, Deus age de uma determinada forma. Às vezes, na vida de outra pessoa, o Senhor age de uma forma completamente diferente. Uma forma que talvez, a partir do nosso entendimento, é uma forma estranha. Mas por que Deus está fazendo assim? Por que o Senhor está agindo assim? Talvez o cego se questionasse: saliva? Por que o Senhor está passando saliva nos meus olhos? Que maneira estranha é essa do agir de Deus na minha vida? Por que é diferente de Bartimeu? O que eu tenho diferente? Aqueles que andam com Jesus, que se permitem ser guiados pelo Senhor,
para além de se permitir ser guiados e conduzidos pelo Senhor, eles devem entender que o agir de Deus nem sempre é igual na vida de todos. Vai haver particularidades na sua vida que o diferenciarão do agir de Deus na vida de outro. Mas é o agir de Deus. Deus não age segundo um padrão pré-estabelecido pelo ser humano. Às vezes a nossa expectativa é de que os feitos de Deus na nossa vida sejam semelhantes aos feitos de Deus na vida de outras pessoas. Eu soube que Deus abençoou fulano de tal forma. Eu soube que o Senhor abençoou a vida da irmã de tal forma. Eu soube que o Senhor usou fulano de tal forma. Eu soube que Deus abençoou o outro irmão de tal forma. Mas na minha vida não acontece isso. Na minha vida acontece uma coisa nova. Acontece uma coisa diferente de todo o resto. Acontece um agir de Deus que não tem um padrão a ser seguido. Acontece algo que eu não esperava. Acontece algo que as pessoas muitas vezes sequer haverão de compreender. Jesus tirou aquele cego no meio das pessoas. Imagine qual seria a reação das pessoas de Betsaida, que estavam acostumados a ver Jesus fazer milagres, se agora Jesus pega aquele cego, bota no meio deles, aplica saliva nas mãos, passa nos olhos do cego. Imagine o que seria isso para aquelas pessoas que estão vendo. Mas como? O que Jesus está fazendo? Agora, aquele cego está tendo uma experiência particular. É só ele e Jesus. É uma experiência única que ele está tendo. Uma experiência que ele particularmente está vivenciando. E que talvez outros sequer compreenderiam se visse aquilo acontecer. Mas ele sim, ele está tendo a experiência, e a experiência que ele está tendo vai produzir o efeito que ele espera para a vida dele. De tal forma, irmãos, que nós compreendemos a partir disto, é justamente que o agir de Deus na nossa vida nem sempre haverá de ser compreendido pelos que nos cercam. Às vezes as pessoas olharão para nós e não entenderão o que Deus está fazendo. Às vezes as pessoas olharão para nós e não conseguirão compreender o agir de Deus na nossa vida. Mas quando nós estamos caminhando com Jesus e nós temos esta consciência, quando nós estamos andando com Ele e quando nós estamos inteiramente sendo direcionados por Ele, que era o caso do cego, porque ele não via o caminho, ele andava por onde Jesus andava. Quando nós temos essa consciência, nós temos a convicção de que é Deus que está trabalhando na nossa vida. E se nós temos essa confiança, a confiança que segue esta é de que o milagre vai acontecer. É uma questão de tempo. A maneira, a forma, o meio através do qual o Senhor vai fazer o milagre, para nós não importa. O que importa é que o milagre vai acontecer. A expectativa deste cego era esta. Ele sabia que a partir daquele momento que ele pegou na mão de Jesus, o milagre já estava garantido. Era uma questão de tempo agora. Se vai trilhar por um caminho A ou um caminho B, isso não importa. Se o Senhor vai passar saliva ou não vai nos olhos dele, isso não importa. O que importa é que ele está com Jesus, e se ele está com Jesus, o milagre vai acontecer. Essa era a confiança que ele tinha. A Bíblia diz que agora Jesus passa a saliva nos olhos dele e os olhos dele se abrem. Imagine a alegria desse homem, irmãos. Há quanto tempo esse homem não andava sem luz? Esse homem não andava nas trevas. Este homem não andava sem poder perceber o brilho da vida. Este homem não via absolutamente nada. A maneira através da qual o ser humano se comunica com o mundo que o cerca se dá por 5 sentidos, que é o tato, essa capacidade de tocar e sentir, que é o olfato, essa capacidade de sentir cheiros, que é a audição, essa capacidade de ouvir, que é o paladar, a capacidade de sentir os gostos, e a visão, a capacidade de nós vislumbrarmos o mundo que nos cerca. O mais importante, sem dúvida, irmãos, é a visão.
Quando nós temos a visão, nós podemos, como aquele cego, a partir deste momento, se deslocar sozinho. Quando nós temos a capacidade de enxergar, nós não precisamos do auxílio de outras pessoas. A Bíblia diz que agora aquele cego teve os seus olhos abertos, e a Bíblia diz que ele começou a enxergar novamente. Onde havia trevas, agora há luz, porque ele passa a enxergar novamente. Só que, curiosamente, irmãos, Jesus faz uma pergunta para aquele cego. Jesus pergunta para ele: o que tu vês? O que tu está enxergando? O que tu consegue ver agora? Aquele cego dá uma resposta curiosa para Jesus. Ele diz: eu vejo os homens, porém eu vejo os homens como árvores que andam. Percebam o seguinte, irmãos: aquele cego teve novamente a sua visão restaurada. Aquele cego, a partir daquele momento, poderia retomar a vida dele. Ele poderia ter dito: está maravilhoso, Jesus, está ótimo, eu já consigo enxergar, eu não preciso que as pessoas me conduzam agora para lugar nenhum, eu já consigo ver o caminho por onde eu vou andar, eu já posso voltar a trilhar os caminhos próprios da minha vida. O fato de eu ver os homens como árvore não vai mudar absolutamente nada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus novamente unge aquele homem. Novamente Jesus toca os olhos daquele homem, e quando Jesus faz isso, a visão dele é restaurada plenamente e completamente. Percebam o seguinte, irmãos: qual era a necessidade de Jesus operar um milagre na vida daquele homem em duas etapas? Se para Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus só disse uma palavra e ele tornou a ter visão. Qual era a necessidade de Jesus ungir os olhos daquele homem passar a enxergar, porém não completamente, e Jesus fazer uma nova unção sobre os olhos dele para que ele voltasse a ver? Percebam que o texto está querendo nos transmitir é um ensinamento a nível espiritual, irmãos. Aquele homem, depois de ter tido um encontro com Jesus, depois de ter sido conduzido pelo caminho, andar com Jesus, trilhar pelo caminho que Jesus o conduzia, ele foi ungido por Jesus e os seus olhos foram abertos. Se nós pensarmos isso em nossos dias, ou trazendo isso para um vislumbre a nível espiritual, nós podemos pensar na condição de qualquer ser humano sobre a face da terra. Para que o ser humano volte a ter comunhão com Deus, com o seu Criador, ele deve seguir as mesmas etapas que este cego. Primeiro, ele deve desejar isso, ele deve almejar no seu coração ter um encontro com Jesus. Se ele assim o fizer, qualquer ser humano sobre a face da terra, se desejar no seu coração encontrar-se com o Senhor irá ao encontro dele. E não importa aonde, irmãos, percebam que aquele cego está indo ao encontro de Jesus no lugar errado. O lugar de se encontrar o Senhor, Deus, era no templo em Jerusalém. Ele está indo para uma cidade que Jesus já havia reprovado. Ele está indo para o meio de pessoas que eram impenitentes, pessoas de coração duro, pessoas que não desejavam mudar de vida, pessoas que não eram referencial para ninguém. Ele está indo procurar o Senhor no meio daquelas pessoas, porque ele ouviu dizer que talvez o Senhor estivesse ali. Como muitas vezes muitos ouvem dizer que o Senhor está nos mais diversos lugares, quando na verdade o Senhor não está. Mas quando o coração é sincero, quando o desejo é real, quando existe verdadeiramente um desejo profundo no coração do ser humano de se encontrar com o seu Criador, não importa onde ele busque a Deus, o Senhor vai encontrar ele, o Senhor vai ao encontro dele. Percebam que depois que ele se encontrou com o Senhor, começou uma nova etapa na vida dele. O Senhor tomou ele pela mão, tirou ele do meio daquelas pessoas, afastou ele daquele grupo de pessoas que não eram referencial para a vida dele,
tirou ele do meio daquele grupo de pessoas que não produziam para ele nenhuma boa influência. O Senhor o afastou daquele grupo de pessoas. E agora ele está andando com Jesus. Como todos os que vêm a converter-se, que vêm a conhecer Jesus, eles vão seguindo essas etapas. Eles desejam, eles são encontrados pelo Senhor, eles começam a andar com o Senhor, e à medida que eles andam com o Senhor, os seus olhos são abertos. Os olhos espirituais são abertos. Nós conseguimos ver perfeitamente aquilo que outrora nós não víamos. Nós conseguimos agora vislumbrar um caminho novo. Nós conseguimos ver agora o caminho que Deus nos tem proposto, que é o caminho do Evangelho, o caminho de salvação, o caminho que haverá de nos recomendar e nos conduzir à presença de Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra. Nós estamos agora vislumbrando com os nossos próprios olhos o caminho. Muitos param por aí. Aquele cego poderia ter parado por aí. Aquele cego poderia ter dito para Jesus: está ótimo, está maravilhoso, já estou enxergando, vou voltar para minha casa. Já tive um encontro com o Senhor, já andei com o Senhor já ungiu a minha vida, meus olhos foram abertos, eu já enxergo o caminho, para mim está bom. Muitos param por aí. Só que o que a Bíblia está dizendo é que faltava ainda alguma coisa, irmãos. A vida cristã vai para além disso. Faltava ainda para aquele cego alguma coisa. E para muitos ainda falta alguma coisa. O que falta é justamente aquilo que Jesus, compreendendo o que faltava, instigou aquele cego, fazendo a pergunta que ele fez: o que tu vês agora? Como é que tu enxerga agora? Tu andou comigo, eu te guiei pelo caminho, eu ungi os teus olhos foram abertos, e agora, o que tu vês? O que tu enxerga agora? Senão, Senhor, a luz voltou a entrar nos meus olhos, agora eu enxergo o caminho. Mas como é que tu vê o ser humano? Como é que tu vê as outras pessoas? Como é que aos teus olhos os seres humanos são? E aí aquele cego diz: para mim são como árvores. Percebam, irmãos, que muitas pessoas acabam parando aqui. Isso implica dizer que as pessoas que param aqui, elas, a despeito de terem sido ungidas pelo Senhor, terem se encontrado com o Senhor, eles ainda precisam de uma nova unção. Uma unção que faça com que eles vejam o ser humano de forma diferente. Porque o que aquele cego está dizendo: eu vejo o ser humano como vejo uma árvore. Alguém tem algum sentimento por árvore? Alguém busca o bem de alguma árvore? Ou seja, eu vejo o ser humano como qualquer outro objeto, como um ser inanimado, para quem eu não devo nenhum tipo de sentimento ou emoção. O que esse homem está dizendo é: para mim o ser humano não tem valor, é como uma árvore. Só que quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, a visão que nós temos que ter do ser humano, ela tem que mudar. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós não podemos ver o ser humano desta forma. Nós não podemos ver o próximo desta forma. Quando nós nos encontramos com Jesus, a visão que nós temos que ter das outras pessoas, do ser humano, ela tem que mudar. Nós temos que ver o ser humano diferente. Se nós não conseguimos ver o ser humano como Jesus vê o ser humano, de maneira perfeita, clara, como o Senhor vê, é sinal que a obra ainda não está completa na nossa vida. É sinal que nós precisamos de uma nova unção. Percebam, irmãos, que a Bíblia nos revela que Jesus, quando olhava para o ser humano, quando ele via o ser humano, ele via de forma diferente. No texto lá em Mateus 9,36 nos diz: e Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, eram como ovelhas sem pastor. Jesus, quando olhava para as pessoas, a Bíblia diz que ele era movido por um sentimento de íntima compaixão. Jesus, quando olhava para a aflição alheia, ele não via as pessoas como um ser inanimado.
Ele não via as pessoas como objetos ou como árvores. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele olhava com um sentimento de compaixão profundo, porque elas andavam cansadas, elas andavam sobrecarregadas. Ele olhava para a aflição que as pessoas viviam, e ele olhava com um sentimento profundo de amor e dizia: são como ovelhas que não têm pastor, são pessoas que precisam de uma direção, são pessoas que precisam de um auxílio, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam, quem sabe, de um ombro amigo, pessoas que precisam ser vistas de forma diferente. Mas este cego, a despeito de ter sido ungido, ele não conseguia ver as pessoas assim. Ele não conseguia ver as pessoas com este olhar, que era o olhar de Cristo. Ele não conseguia ver as pessoas quando indivíduos que tinham sentimentos e emoções, quando indivíduos que tinham necessidades que por vezes podem ser supridas simplesmente com uma palavra, com um abraço, com uma atitude, com um gesto, com uma demonstração de afetividade. Este homem disse: eu vejo os homens como árvores. Jesus, ouvindo isso deste homem, tornou a ungir os olhos daquele homem, porque aquele homem precisava de uma nova unção. Se nós, irmãos, nos dermos por acomodados em alguma etapa de nossa vida, que não seja a etapa final, nós poderíamos acabar com este homem. Nós poderemos sim ter uma experiência com o Senhor, nós poderemos sim sermos ungidos pelo Senhor, mas a obra do Senhor pode não estar completa na nossa vida se nós não conseguirmos mudar nossa visão do que nós temos das outras pessoas, se nós não conseguirmos enxergar o ser humano de forma diferente. Jesus, ao tempo em que ele ministrava nessa terra sobre as pessoas, certa feita, ele chegou para um grupo de pessoas, isso está escrito em João 13, 34, 35, e ele disse: um novo mandamento vos dou, para os discípulos, para aqueles que haviam se encontrado com ele no caminho. E ele disse: o novo mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros, porque nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O verdadeiro discípulo do Senhor não é conhecido tão somente pela experiência que um dia ele vivenciou. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele é conhecido pela visão que ele tem do próximo. Ele é conhecido pelo amor que ele tem para com o outro. Ele é conhecido pelo tanto quanto ele está disposto a doar-se em amor pela vida do outro. Isso chama-se abnegação, irmãos. Quando nós abrimos mão de nossas próprias comodidades, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios propósitos, e o fazemos na expectativa de prestar algum auxílio para o próximo, quando nós fazemos isso, de fato nós estamos demonstrando o caráter de Cristo nessa vida. De fato nós alcançamos a segunda unção. De fato nós nos tornamos discípulos. E isso faz com que nós sejamos verdadeiramente conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que Jesus chega para aquele homem e pergunta para ele de novo, depois de ter ungido os olhos dele a segunda vez: se levanta a cabeça e olha, e o que tu vês agora? E a Bíblia diz que aquele homem via tudo perfeitamente, via tudo nitidamente, tudo era claro agora para ele. A visão que ele tinha não era mais ofuscada. Agora, para ele, o ser humano não era mais uma árvore, o ser humano era a imagem e a semelhança do Deus Criador. Para ele agora, o ser humano era diferente, o ser humano passou a ser especial. Quando isso aconteceu, Jesus disse para ele: então agora tu vai para a tua casa, não entra na aldeia. Uma vez que tu teve um encontro comigo, uma vez que os teus olhos se abriram verdadeiramente, uma vez que tu atingiu a compreensão tal do que é uma vida íntima comigo, os teus olhos mudaram, então agora não volta para o meio daquelas pessoas, então agora não volta para aquela cidade, então agora desiste deste caminho que tu estava seguindo, agora vai para a tua casa,
vai para o meio dos teus, vai para as pessoas que tu ama, para as pessoas que te amam, para as pessoas que de alguma forma podem vir a ser alcançadas pela graça do Senhor através da tua vida. Porque agora, quando chegar na tua casa com os teus olhos desobstruídos, voltando a enxergar, quando as pessoas da tua família verem que se operou uma transformação na tua vida, então tu vai ser uma mensagem viva do Evangelho. Para que nós venhamos, irmãos, de fato e de verdade, nos tornarmos quem o Senhor planejou e projetou que nós sejamos, nós temos que ter a visão correta. Se é necessário segunda unção, peça para o Senhor, unge de novo, porque eu não estou vendo claramente, Senhor, eu preciso. Aleluia. Quando isso acontece, lembre-se, começa pela sua casa. Amém. Quando esse homem chegou em casa, certamente a primeira coisa que os seus familiares viram ele voltou a enxergar. Aconteceu algo extraordinário na vida dele. Ele que andava em trevas, que não enxergava nada, agora ele consegue enxergar tudo. Os olhos dele agora voltaram a ver. Ele consegue agora claramente ver todas as coisas. Ele não anda mais agora perdido no caminho. Não, agora ele enxerga tudo claramente. Seguramente seus familiares perguntaram para ele: o que aconteceu contigo? E ele deve ter dito: eu encontrei com o Senhor. Glória a Deus. Quando nós encontramos com o Senhor, nós somos sim transformados, nossos olhos são abertos.